Olá pessoal, olha aqui de novo para mais uma aula. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero dar uns parabéns para todos vocês que estão mandando as atividades e dizer que quem não está mandando atividade, você está levando falta, viu? E isso não é bom. Então, comece a mandar suas atividades, certo? Coloque em dias e mande para mim bem bonito para eu corrigir, tá certo? E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares. Mas antes você precisa saber de uma coisa. Antes, gente, normalmente o desembarque dos escravos acontecia no porto do Rio de Janeiro, no Recife e no Salvador. Os escravos eles eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café. Só depois eles iam para as minas. Nas fazendas de gado, eles realizavam os mais diferentes serviços. Eles trabalhavam em atividades domésticas, nas casas grandes dos seus senhores, e também eles eram grandes ferreiros. Nas cidades, eles eram explorados como vendedores. Eles carregavam frutas e as comidas que os donos deles faziam. Para não fugir, eles tinham como se fosse uma espécie de ferro no pescoço. Quando aqui eles chegavam, eles tinham até que seguir a mesma religião do dono deles. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa e lavando a roupa. Elas até cuidavam também dos filhos das mulheres brancas e também elas davam até de mamar. Essas mulheres elas eram conhecidas como mãe preta ou ama de leite, pois elas amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eles eram atacados, gente, por uma doença, e o nome dessa doença era banzo. Ela era causada pela saudade que eles tinham da terra natal deles. Eles paravam de comer, eles não conseguiam mais tomar água e eles iam definhando até morrer. Devido aos maus tratos, eles fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato. Esse capitão do mato era como se fosse um feitor que administrava o trabalho dos escravos. Ele também tinha a função de castigar os escravos que desobedeciam e os escravos que fugiam. Quando os escravos conseguiam fugir, eles criavam os quilombos, entre os quais o mais importante, gente, foi o Quilombo de Palmares, que é esse que a gente vai falar hoje. Ele é localizado nas serras de Alagoas e Pernambuco. E ele foi chamado de Quilombo de Palmares porque no local onde ele estava havia muitas palmeiras. No Quilombo de Palmares, gente, reuniu cerca de 20.000 pessoas. E não era só negros e escravos, não. Eram os indígenas também que fugiam, pessoas brancas, né, que estavam lá fora da lei, né? E o último líder do Quilombo dos Palmares foi o Zumbi. Pela sua bravura, ele virou uma lenda, gente. E ele foi vítima de uma traição. Ele foi traído pelos próprios dele. Zumbi foi morto numa emboscada e teve a cabeça dele decepada e foi exposta no meio da praça. Isso aconteceu, gente, no dia 20 de novembro de 1695 e essa data ficou marcada como o Dia da Consciência Negra. E isso serve, gente, para a gente avaliar e repensar a contribuição dos africanos na formação do povo brasileiro. Esse daí que vocês podem ver é o Zumbi, né? Ele é muito famoso nos quilombos e principalmente no Quilombo dos Palmares. E agora nós vamos falar sobre a resistência africana à escravidão. Os escravos, gente, sempre eles resistiam à escravidão. E as formas de resistência que eles tinham variavam entre fugas, suicídio, lutas e etc.
Diferente dos índios, que os índios já conheciam bem o território brasileiro e eles sabiam como sobreviver. Os negros, os africanos, eles não sabiam e eles tinham grandes problemas quando eles fugiam, porque eles não conheciam a terra onde eles estavam. Então, quando eles fugiam, eles eram procurados pelos capitães do mato. Os capitães do mato levavam eles de volta pelos senhores dele em troca de dinheiro, né? Quando os negros iam para os quilombos, lá nesse quilombo eles eram autossustentáveis. Eles existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que eles tinham na África, incluindo as culturas e as tradições deles. Existe também, gente, um memorial Zumbi dos Palmares. Ele foi erguido em um local chamado Serra da Barriga. Gente, essa foi a nossa aula de história, certo? Preste atenção, leia as informações que está no seu livro, escute o vídeo quantas vezes você precisar para você entender a matéria, tá certo? E na dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!